Histórias assombradas. Vamos então ao relato de hoje? Vamos ver. É de outra encarnação. Calor aqui. Outra encarnação. Nós nos lembramos de nossas reencarnações. Vamos ver, eu acho muito interessante, como eu sempre falo aqui, que, então, deve ser legal, mas ao mesmo tempo não deve ser legal se lembrar de outras vidas. Vamos lá. Olá, Ana Paula e assombrados. Muito boa noite a todos que assistem aos relatos desse canal que julgo ser um dos melhores no quesito. Muito obrigada. Claro, com a própria Velma aqui, como não seria? Me chamo Fulana, como a Ana gosta de falar, e estarei enviando a esse canal algo que por um bom tempo ponderei se deveria ou não contar. Mas ao ver serem contados tantos relatos sobre esse assunto, eu resolvi enviar o relato a seguir. Se houver nomes, estarão trocados. Nós nos lembramos das nossas outras encarnações. Desde criança, certos fatos ocorrem em minha vida. Começarei a citar uma memória onde eu estava numa capela ou igreja a me casar com um homem branco de bigode e cabelos escuros, ao qual eu não tinha sentimento algum. Era como se ele fosse um dono de posses ou um fazendeiro. Essa lembrança alternava entre o sonho e a sensação de ter de fato ocorrido. Ao crescer mais, eu sentia a empatia, ligação com outros tempos, outras situações, e juntamente com isso vinham os sonhos recorrentes. Eu lembro-me de, aos 14 anos de idade, sonhar com o Egito, sonhar que estava ali. Eu me via diante de um caixão ou um sarcófago onde uma mulher estava deitada ou morta. Ela se punha de pé, ainda com os braços cruzados diante do corpo, e apontava para mim, falando numa língua desconhecida. Até aí eu poderia dizer que fora apenas um sonho, mas uma tarde qualquer, quando jogava o tarô, nos pés da minha cama, com a minha prima sentada numa poltrona que ficava diante da cama, eu embaralhava as cartas de olhos fechados para me concentrar melhor. Nem sabia jogar, Ana, era invenção de adolescente. Então vi, ao abrir os olhos, a mulher. Ela estava aos pés da minha cama. Ao vê-la ali, eu dei um pulo para trás, ainda sentada na cama, e contei à minha prima o ocorrido. Tempos mais tarde, eu sonhei com o Egito novamente. Eu via um templo, colunas pintadas, coloridas, pintadas em azul e amarelo, com detalhes vermelhos. O lugar era lindo. Subia as escadas do templo ou tumba da rainha. Qual que eu falo o nome dela, gente? Hatshepsut. Eu não sei como que fala o nome dela, mas eu subi as escadas do templo ou tumba dessa rainha, acho que se escreve assim, eu não sei. Detalhe que eu nunca havia visto o tal templo ou tumba antes, tampouco eu conhecia a tal rainha faraó. Eu lembro de subir os degraus do lugar e falar que faria igual a ela. Anos mais tarde, cá estou eu assistindo o History Channel e o que vejo, o que eu sonhei, o lugar, a rainha. Como que pode? Esses foram apenas alguns dos sonhos com o Egito. A maioria deles não é como ele está hoje, é como um lugar maravilhoso, colorido, com muito dourado. Eu preciso contar aqui também que um dos últimos sonhos com o Egito, nele, em meio a um lugar que me lembrava um bambuzal pequeno e fino, em meio às águas, eu via uma mulher vestida de branco, morena, de cabelos lisos e com franja. Ela sorria e mostrava a mim uma cena onde a minha professora na universidade estava e ela então me falava: "Fui sua professora aqui e sou sua professora novamente." Eu perguntei o seu nome e ela falou:
Malika. Acho que é isso, Malika. Nunca me esquecerei disso, assim como nunca vou me esquecer da emoção que senti ao ver as imagens do Egito em 360 graus a primeira vez. Foi como estar lá dentro, como se eu estivesse de fato ali. E digo a todos, eu nunca fui ao Egito, tampouco tinha esse encanto pelo lugar. Deixada para trás as lembranças ou os sonhos lembranças do Egito, vou falar de alguns outros, por alto. Alguns deles remetem à Grécia Antiga, onde eu era morta, e sim, assim como no do Egito, eu era mulher também. Nesse da Grécia, eu era morta por mongóis. Por muito tempo tive o mesmo sonho, onde senti o cheiro da terra molhada, o som dos cavalos nas estribarias, as paredes das baias dos cavalos caiadas de branco e levemente esburacadas, enquanto eu me escondia numa delas, até ser atacada por um desses mongóis. O fato estranho aqui é que, assim como no do Egito, anos depois, lendo um livro de história, eu vi que de fato houve uma invasão mongol à Grécia. Curioso, não? Num outro período de tempo, eu era uma mulher velha e descabelada. Eu segurava uma arma do tipo garrucha antiga. Estava em Portugal. Eu vestia roupas de época e estava no meio de uma confusão diante de uma fonte circular de pedra. As pessoas me chamavam de Maria a Louca, e eu atirava contra a minha cabeça e conseguia até ver a bala arredondada entrar. Embora fosse Maria a Louca, não era a Maria, mãe de Dom João, não, viu, pessoal? No outro, eu era uma mulher, forte, feia que só. Vestia umas roupas meio bárbaras e lutava segurando uma grande espada. Atrás de mim, um castelo sendo atacado e fumaça negra subindo ao céu. A paisagem era muito antiga. Se eu chutasse, eu diria que remetia à época dos celtas. Mas até então é apenas especulação da minha parte, pois a cada sonho, assim, eu pesquiso para ver se foi realmente apenas um sonho ou se foi uma lembrança de acordo com o que eu encontrar nas buscas que faça sentido. O curioso aqui é que eu, a mulher ruiva e musculosa, era atingida no joelho pela espada de um homem com quem ela lutava, e eu, desde muito pequena, tenho uma dor dos infernos no meu joelho direito, coisa que no sonho eu sentia com dor a espada entrar no meu joelho. Passarei por alguns períodos de tempo aqui, onde eu entrarei na fase onde eu queria, Passarei por alguns períodos de tempo aqui. Entrarei na fase onde eu queria mais que tudo ser médica. E aqui tudo começa a ficar de fato curioso e interessante. E onde abrange outros membros da minha família como filhos, marido e mãe. Eu sempre tive horror a sangue, mas eu queria muito ser médica. Prestei inúmeros vestibulares para tal, mas isso não vinha exclusivamente de mim agora. Sonhei inúmeras vezes onde eu era novamente uma mulher, começo do século talvez. Minha mãe dessa época havia morrido de uma doença que não sei precisar. Eu morava com um homem que era meu pai, senhor de algumas posses, mas não sei dizer o que ele possuía. E nessa casa eu tinha 2 irmãos menores, ainda crianças. No sonho, eu os reconhecia como meus filhos de hoje em dia. Um menino e uma menina, tal como agora. E eu queria muito exercer a medicina, mas eu não podia, pois, como a minha mãe havia morrido, eu tomava conta dos irmãos menores, para me ajudar nos estudos. Uma mulher negra vestida com roupas da época, assim como eu, creio que o evento tenha se passado após a libertação dos escravos. Essa mulher se propusera a me ajudar com as crianças para que eu pudesse estudar escondido,
cuidando dos meus irmãos menores juntamente com seus filhos, ainda crianças, e marido. Tudo isso escondido do meu pai. Não sei o que aconteceu além disso, mas não parou por aí os eventos. Comecei a sonhar um sonho sequencial. Nele, eu era dessa vez um homem, jovem, apaixonado pela jovem esposa. Eu era estudante de medicina. Algo se passava na casa onde estávamos, eu e minha esposa, minha então esposa, Alguém invadia a casa e eu, na verdade, que era ele, acabava atirando na moça em meio à escuridão. Eu a matava sem querer. Então vinha o meu pai, entre aspas, meu pai daquele tempo, e furioso comigo, atirava em mim, mas eu não morria. O pai dessa moça, que era minha esposa ou noiva, me socorria. Ele era médico e, ao contrário do meu pai, ele não me julgava como meu pai me julgou. Ele me perdoava, o sogro, então, seria isso. Nesse sonho, ele, o pai da moça, retirava a bala e costurava minha barriga. O tiro havia sido próximo ao umbigo e eu via o corte, vertical, grande e dolorido, que doía quando eu me sentava. Após algum tempo, sonhei a sequência dessa primeira parte do sonho onde eu matava a moça. Ao contrário desse, onde tudo era escuro, como uma lembrança escura mesmo, nesse havia mais clareza. E quando digo tempo depois, eu me refiro a anos. Não foi uma coisa de dias, como vi em alguns relatos contados. Eu nem me recordava mais do sonho e eis que vem como um filme, como parte 2. Nesse segundo, eu revia a cena. Meu pai e eu já via claramente. Era um homem de feições duras, rosto quadrado, cabelos grisalhos quase brancos. Ele era algum tipo de militar. A situação parecia se passar lá pela década de 50 ou 60, de acordo com os carros que eu via. As roupas, o corte na minha barriga, o tipo de sutura usada há muito tempo. O lugar era o Chile ou algum outro lugar da América Latina, pois havia uma revolução ou algo assim. Meu pai era um homem ruim, duro, rico, mau. Comandava militares. Nessa segunda versão do sonho, embora casado com a minha mãe, ele se apaixonou pela moça que era minha noiva ou esposa. Eu via a casa, a decoração elegante, os móveis de madeira polida, aqueles carrinhos de chá que não se usam mais. Meu pai, apaixonado pela moça, mandou um capanga invadir a casa à noite para me matar. Gente, para matar o próprio filho? Ele a queria para ele, mas ela gostava de mim e eu dela. Quando eu a matei, ele me odiou ainda mais e por isso passou a me culpar. Gente, na parte 3 desse sonho, igualmente vindo anos depois, eu estava estudando medicina. Não eu aqui, mulher nos dias de hoje, mas o eu do passado, aquele rapaz do sonho 1, sonho 2 e agora sonho 3. Então, na continuação desse sonho, anos depois, o meu eu, homem do passado, estava estudando medicina. Eu morava num prédio simples, onde as janelas brancas possuíam venezianas de madeira. O lugar era bonito, simples, poucos andares. A janela do apartamento que ficava no segundo andar dava para uma rua de paralelepípedos e árvores que circulavam a rua. Eu via uma placa com um nome: Rua dos Oviedos. Confesso que já pesquisei muito a respeito, mas eu não achei muita coisa. Rua dos Oviedos? Voltando ao relato, a minha mãe da época parava seu carro branco, daqueles antigos e elegantes que não sei a marca,
parava o carro diante do prédio e subia com a chave que eu dera a ela. Eu a via subir as escadas, entrar no apartamento apanhando uns discos de vinil e olhando as capas. Ela, minha mãe, era uma mulher elegante e simples ao mesmo tempo. Usava um coque alto no cabelo escuro, uma saia tipo saia lápis escura, uma camisa branca de mangas folgadas com um colete comprido por cima. Usava também um colar de pérolas. Ela usava tudo em minha casa, ela olhava tudo em minha casa e pedia para que eu voltasse a morar na casa dela, que eu perdoasse o meu pai, mas eu não cedia. Eu apanhava uma mochila antiga com os meus livros, dava um beijo em seu rosto e ia para a faculdade de medicina. A partir daqui, o sonho mudou. Eu, que sou médium não desenvolvida, admito, fui levada a algum lugar. Eu já tive sonhos assim, onde sou levada a algum lugar. Ocorreu em sonhos com o Egito e outros, mas esse era diferente. O que aconteceu foi o seguinte: eu, como a eu de agora, fui levada por alguém que eu não sei quem é, talvez um guia espiritual, quem sabe, a um lugar coberto de neve. Por toda parte eu via pessoas caminhando como zumbis, vestidos com roupas parecidas com burcas negras, tendo em suas testas uma coisa prateada, como uma tiara com furinhos, tipo uma peneira. Essas pessoas caminhavam de um lado para o outro naquela neve. O lugar tinha muitos pinheiros do tipo cedro. O homem que estava comigo, e eu não via, mas falava para que eu não via, mas falava para que eu me concentrasse para poder sentir cada um deles ali, pois era isso que era ser sensitiva. Que estamos ligados a todos os seres e podemos senti-los. A minha missão ali era encontrar um espírito em especial. E eu falava ao homem que estava comigo que eu não conseguia sentir essa alma. E ele falava que era uma das almas mais sem consciência dali. E que por isso eu não conseguia me ligar a ele. Então, ele me levou a um lugar, naquele lugar cheio de neve. Era um cercado quadrado, de cerca de uns 2 por 2 metros por 2 metros, onde havia um homem de joelhos, vestido de burca, parecendo meio abestalhado, balançando para frente e para trás. Ao vê-lo, o reconheci. Era o meu pai, aquele malvado que mandou me matar. Eu fiquei com dó dele, eu queria ajudá-lo e não queria mais sair dali. Eu queria ficar com ele. Mas o homem que estava comigo falou que eu não podia e me mostrava a imagem dos meus filhos desse tempo atual para que eu pudesse voltar. A minha mãe dessa vida atual se lembra, através dos sonhos da mesma época, a mesma revolução ou revolta. Ela, sendo homem, calçada com botas negras de soldado, via os carros antigos, os militares sendo bem cruéis com as pessoas. Ela era alguém em alto posto, mas não via o seu rosto. Creio, e como falei, é apenas especulação da minha parte, que a minha mãe possa ter sido um dos soldados do meu então pai, pois agora, após muito tempo, é que eu e minha mãe viemos a nos entender melhor, coisa que por muito tempo foi muito difícil entre nós. Dos meus filhos, as lembranças agora as lembranças das minhas crianças. A minha filha disse, quando tinha uns 8 anos de idade, que sonhou com ela quando ela morava em um outro país, no ano de 1847. E Ana, ela é incrível com datas, ela sabe tudo. Nesse sonho ou lembrança, ela se via numa cama com dossel, num quarto com papel de parede com flores marrons e douradas. Ela vestia uma camisola branca e pulava na cama. Era uma menina loirinha. Ela é branca de cabelos escuros agora.
e magrinha também, pois, segundo ela estava muito doente e morreu de pneumonia. De outro sonho ou lembrança dela, e isso é curioso porque desde pequenininha ela sonhava com tanques de guerra, fogo, essas coisas de guerra. E nesse sonho em questão, ela era um menino de rua, vestido com roupas de lã. Tinha uns 5 ou 6 anos, sentada numa calçada enquanto via os soldados passando, marchando. Pela descrição dela, o menino morava na Áustria, ou estava na Áustria. O mesmo com a menina, pois ela sabia que era na Áustria, que ela vivia naquela época. Coincidentemente, meu outro filho menor é fascinado pela Segunda Guerra Mundial. Ele sonha com queda de avião e tem pavor de altura. Ele sempre se vê como soldado, e isso é anterior a essa fascinação pela Segunda Guerra. Meu marido, dormindo, falava francês a noite toda, sem sequer conhecer a língua. Ele falava em francês, que se rendia. Gente, mas a família inteira lembra da vida passada? Bom, Ana, eu tenho tanta coisa que eu gostaria de colocar aqui. Memórias também advindas da China antiga. Muito interessante, por sinal. Assim como a memória de ser uma índia nos tempos antigos, pois sem nem saber eu me via enterrada dentro de um pote de barro, coisa que eu só fiquei sabendo muito mais tarde. Agradeço imensamente por me dar a possibilidade de contar esse relato. É um prazer imenso poder compartilhar aqui com vocês. Beijos a todos e fiquem com Deus. Ana, enviei um relato chamado... Gente, mas como isso? Todo mundo aí lembra da outra vida. Deixa eu baixar que eu tô meio... Todo mundo na casa lembra da outra vida. Os filhos, o marido fala... Tem xenoglossia? Como que é o nome disso? Tem um nome esse negócio de você falar outra língua que você não sabe. Mateus, é isso? Você começar a falar uma língua que você realmente nunca aprendeu. É legal isso, hein? Falava francês. Todo mundo do pessoal da guerra voltou tudo em família. Meu, mas é muita vida. É Egito, China, sei lá, tudo, Grécia. Será que tudo nós já vivemos por todos esses cantos aí, essas civilizações? Mas lembrar de tu ter essas... É muito legal, eu acho muito legal. Eu queria lembrar também de alguma coisa. Deixa eu dar um beijinho na galera. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.